Hoje eu vou te ensinar um pão enrolado de lã, além de ser super fácil, fica delicioso. Então já chega clicando no botão curtir e comenta aqui embaixo, eu amo receita fácil. Comece adicionando uma colher de chá bem cheia de fermento biológico seco em 80 ml de leite. E com a ajuda de uma colher, misture tudo isso muito bem e deixe descansar por 5 minutos. E o leite precisa estar morno. Os ingredientes e o modo de fazer dessa receita vai estar descrito aqui nos comentários passo a passo. Enquanto isso, em uma tigela adicione 300 gramas de farinha de trigo. Em seguida adicione uma colher de chá de sal e 2 colheres de sopa de açúcar. E com a ajuda de uma espátula ou um fouet, misture tudo isso muito bem até que se homogeneize por completo. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo, eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Agora adicione 100 ml de creme de leite fresco, e se você não tiver pode substituir por 100 ml de leite e uma colher de sopa de manteiga. Em seguida adicione um ovo. E por fim adicione o fermento e o leite que reservamos agora há pouco. Chegou a hora de misturar e dar formato na nossa massa. Eu vou utilizar a batedeira, mas se você não tiver, pode fazer na mão mesmo, vai dar super certo. Lembrando que sua batedeira tem que ser apropriada para bater massa. Deixe bater por 10 minutos ou misture manualmente por 10 minutos também. Esse tempo vai ser o suficiente para virar uma massa e sovar um pouco. Este é o ponto ideal, você já pode parar de bater. Pegue essa massa e deixe ela no formato de uma bola e coloque novamente na tigela. E com um guardanapo, cubra essa tigela e deixe essa massa descansar por 60 minutos. Deixe ela onde não bate vento e fique quentinho. Enquanto a nossa massa cresce, vamos untar uma assadeira. Com a ajuda de um pincel, pegue um pouco de manteiga e passe por toda essa assadeira, untando ela por completo. Em seguida, coloque um papel antiaderente para cozinhar no fundo dessa assadeira. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita, então já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você não vai custar nada e para nós vai fazer toda a diferença. E por fim, passe o pincel novamente para que esse papel grude muito bem no fundo. Reserve essa assadeira aí ao lado. Este é o ponto ideal, a nossa massa dobrou de tamanho. Agora passe essa massa para a mesa e com a ajuda de um cortador de massa, vamos cortar ela em tamanhos iguais. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários, corre lá e já coloca para baixar. Pegue um pedaço dessa massa e junte as pontas no centro dela. E com a sua mão você vai fazer no formato de uma concha e bolear ela até virar uma bolinha. Agora com a ajuda de um rolo você vai abrir essa massa igual eu estou fazendo aqui no vídeo. Em seguida, com o cortador de massa, você vai cortar pequenas tiras uma ao lado da outra e não passe do meio da massa. Vai ficar parecido com um embrulho de balinha de coco. Para esse pão ficar ainda mais gostoso, eu vou rechear com gotas de chocolate. A quantidade fica totalmente ao seu gosto, mas não exagere. Se você não gostar, pode adicionar uva passa. Dobre as laterais dessa massa até onde não cortamos e em seguida você vai enrolar ela até virar um formato de pão. Este é o formato ideal, repita esse processo até você fazer com todo o restante da massa. Após ter moldado tudo, vamos passar os nossos pães para dentro da assadeira. Coloque eles encostados na lateral da assadeira, formando um círculo. Agora cubra essa assadeira e deixe descansar por 60 minutos ou até que dobre de tamanho. Após ter dobrado de tamanho, pincele um pouco de leite por cima desse pão. Agora é só levar ao forno pré-aquecido a 200 graus e deixar assar de 30 a 40 minutos. Esse tempo pode variar de acordo com a potência do seu forno. E o nosso pão já está pronto, você já pode passar um café, cortar um pedaço e se servir. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita, agora eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixou o nome da sua cidade. E te agradecer por ter compartilhado essa receita e até a próxima receita, tchau!